E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos de volta depois de muito tempo sem postar vídeos. Estamos de volta com o nosso curso, O Básico de Economia para Não Ser um Socialista. Essa é a aula de número 9, em que nós vamos falar das mudanças na oferta e na demanda. Eu fiquei um tempo aí sem postar vídeos porque, além de alguns compromissos pessoais, eu estava preparando algo especial para vocês. Como vocês vão notar, os vídeos agora estão com um aspecto um pouco mais profissional. A qualidade dos vídeos, de uma maneira geral, em vários aspectos, teve uma reformulação que eu acredito que foi para melhor. Inclusive, também nós preparamos uma vinheta de abertura para o nosso curso. Confira aí. Então é isso, galera. Não se esqueça de dar o like no vídeo e ativar as notificações. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se interessar e ajude o nosso canal a crescer, beleza? No finalzinho da última aula, eu comentei rapidamente sobre algumas dúvidas que você provavelmente ainda deve ter aí na sua cabeça. Algumas lacunas que nós precisamos preencher para que a sua compreensão da lei de oferta e demanda fique completa. A principal delas é sobre as demais variáveis que podem afetar tanto a oferta quanto a demanda para além do preço. Até agora nós vimos que tanto a demanda quanto a oferta são funções do preço, ou seja, muda o preço, mudam as quantidades demandadas e ofertadas. Consumidores e produtores reagem ao preço. Mas nós sabemos que tem outros fatores também. Um exemplo que eu mencionei rapidamente ali no final da aula anterior, usando ainda aquele exemplo que nós vínhamos usando, que é o chocolate. Beleza, conforme muda o preço do chocolate, a minha disposição para comprar chocolate também muda. Mas essa disposição pode mudar por outros motivos também. Eu cheguei a dar um exemplo vamos imaginar que eu descobri que eu tenho diabetes. Eu não posso mais comer doce, ou então eu tenho que diminuir, não sei, eu não sei como é que essas coisas funcionam, tá, gente? Eu não sou médico, meu negócio é economia. Mas, enfim, pode ser por outro motivo qualquer, Tem N motivos que podem me levar a mudar a minha disposição em comprar chocolate. Como isso muda a minha curva de demanda? Porque até agora parece que não tem espaço para essas coisas no nosso modelo, não é verdade? Mas tem sim. Quando alguma coisa acontece que muda a minha disposição em comprar uma mercadoria para menos, a curva como um todo ela se desloca para a esquerda. E quando alguma coisa me torna mais disposto a consumir uma mercadoria, a curva de demanda dessa mercadoria se desloca para a direita. Mas como assim se desloca? Assim, olha só. Desse jeito aí que vocês estão vendo no gráfico. O gráfico mostra a curva antes e depois dessa mudança de preferência. Repare que a curva agora está mais para a direita. Ou melhor, desculpa, estava mais para a direita, agora ela se moveu para a esquerda. Isso significa que para todos os preços, a quantidade demandada diminuiu. Veja que a quantidade demandada continua sendo uma função do preço. Por quê? Porque o preço continua afetando a minha demanda. Se o preço subir, eu vou consumir menos chocolate ainda. Então, o preço continua afetando, mas agora, como a curva se deslocou para a esquerda, para qualquer preço possível, a minha quantidade demandada diminuiu. Continua sendo uma função do preço, a função é que mudou. Aí estão as duas funções. Você pode fazer as continhas aí, se você quiser. Coloca qualquer preço na função da esquerda ali, que é a do gráfico depois, que vai dar um valor menor do que se você colocar o mesmo preço na função da direita, que é o gráfico de antes. Bom, se você lembra um pouquinho só do assunto de funções, lá do ensino médio, isso não é mistério nenhum para você. Mas mesmo que você não lembre de nada, dessa matéria de funções, é o gráfico, gente? O gráfico ali é visual, é bem intuitivo para você entender.
né? É só você vir seguindo aqui as linhazinhas no gráfico. Ó. O gráfico de antes, ou melhor, a linha de antes, né? A curva de demanda anterior, né? Como a linha está mais para a direita, qualquer preço que você pegar, você vai seguindo a linha. Ó. A linha bate aqui e cai num lugar mais longe, né? Mais à direita, numa quantidade maior. Quando ela se desloca para a esquerda, qualquer preço que você pegar, ele vai bater aqui na curva, ó, e vai cair num ponto também mais à esquerda, no eixo horizontal aqui, que significa uma quantidade menor. Ficou claro, gente? Então, muda o preço, muda o ponto correspondente na curva. Muda outra coisa, qualquer outra coisa que não seja o preço, aí a curva toda é que se desloca. Deu para entender? E da mesma forma, se alguma coisa acontece que muda a minha disposição para comprar mais, aí a curva se desloca para a direita. Um exemplo, minha renda aumentou. Sei lá, eu tive um aumento de salário, agora me sobra mais dinheiro que eu posso gastar com coisas que eu gosto e agora eu posso comprar mais chocolate. É a mesma coisa, só que as quantidades vão aumentar aqui nesse caso, correto? A quantidade demandada continua sendo uma função do preço, a curva continua decrescente, né? Vocês podem ver, quanto maior o preço, menos a quantidade demandada, mas com a curva estar mais para a direita agora, então para qualquer preço a quantidade demandada será maior, é o mesmo raciocínio. Bom, gente, acho que não é tão complicado assim, né? Acho que ficou bem claro. Eu prefiro falar assim bem devagar, com bastante calma, ser até um pouco repetitivo se necessário, mas o importante é que fique bem claro. Nós estamos tentando tornar esses assuntos acessíveis para todos, independente do seu conhecimento prévio ou da sua facilidade com matemática, com interpretação de gráficos. Então, meu esforço aqui é para que todos entendam, tá bom? E se ficar alguma dúvida aí, gente, deixe nos comentários. E até agora eu estou falando da curva de demanda individual. Estou usando exemplos aqui de coisas que acontecem com um indivíduo só, né? Por exemplo, a pessoa que descobriu que tem diabetes, o indivíduo que teve um aumento de salário. Então nós estamos falando aqui da curva de demanda individual. Mas tem coisas que podem acontecer que mudam a disposição de consumir de muita gente ao mesmo tempo. De forma que a curva de demanda de mercado é afetada. Vamos imaginar que o governo lançou uma campanha, por exemplo, né? Sei lá, uma campanha contra a obesidade. E ele escolheu o chocolate como o vilão número 1 da obesidade. Aí, graças a essa campanha, muita gente mesmo começa a consumir menos chocolate. Aí é a curva de mercado que vai ser afetada. É o mesmíssimo raciocínio, gente. Aí é a curva de mercado que vai se deslocar para a esquerda. Tranquilo, né, gente? Mas a partir de agora nós vamos falar mais das curvas de mercado, tá? Vamos deixar as curvas individuais um pouco de lado, porque o nosso foco aqui é entender como a economia como um todo funciona. Mas é só você ter em mente aqui aquilo que nós falamos lá algumas aulas atrás, né? Que a curva de mercado nada mais é do que a soma de todas as curvas individuais. Às vezes, a curva de mercado pode se deslocar não por conta de nenhum grande evento, né, mas sei lá, por uma coincidência, né, todo mundo ficou menos interessado em comer chocolate, sem nenhuma grande causa aparente. Aí, se todas as curvas individuais, ou se a grande maioria das curvas individuais se deslocar para a esquerda, a curva de mercado vai se deslocar para a esquerda também, automaticamente. A curva de mercado nada mais é do que a soma das curvas individuais. Mas eu também não quero que você pense demais no gráfico, tá? Em curva, em exemplos hipotéticos, imaginários, e esqueça o mundo real. Tenha o mundo real sempre em mente, tá, gente? Isso aqui são só desenhos, figurinhas, né? Historinhas que eu conto aqui para servir de exemplo, mas tenha em mente o mundo real. Isso vale para qualquer mercadoria, né? Obviamente, não só para o chocolate. E esses gráficos aqui são só para ilustrar a lógica do negócio, tá, gente? Mas imagine no mundo real, imagine o tipo de coisa que pode afetar a sua demanda por uma mercadoria ou a demanda do mercado inteiro. São inúmeras circunstâncias possíveis. Né? Por exemplo, sei lá, chegou o verão, né? Vamos usar um outro exemplo. Chegou o verão, calor, a demanda por sorvete, por exemplo, tende a aumentar. Ou então, sei lá, chega o inverno, a demanda por roupa de frio aumenta.
Chega o verão novamente, a demanda por roupa de frio diminui. Então, você só tem que imaginar a curva ali se deslocando, né? Imagina a curva de demanda de mercado dessas mercadorias se deslocando para a direita ou para a esquerda. O gráfico ali é só para ilustrar essas situações. O preço continua afetando tudo, né? No caso da roupa de frio, né? Se a roupa de frio for muito cara, eu vou comprar menos, né? Se for barato, eu vou comprar mais. Pode ser que eu compre, né, mais peças, independente se for inverno ou verão, o preço afeta a minha disposição de comprar aquela mercadoria, né? Continua afetando. Mas quando outros fatores que não são preços, que não é o preço, afeta, né, a minha disposição, aí é a curva toda que se desloca. Então eu estou dando esses outros exemplos aqui só para você não perder a perspectiva do mundo real, tá? Não ficar concentrado demais ali nos desenhinhos e esquecer de como que o mundo real realmente funciona. Tá legal? Mas vamos dar continuidade então. E com a curva de oferta? E quanto às outras variáveis que afetam a disposição dos ofertantes, que não seja o preço? Mesma coisa, a curva de oferta também pode se deslocar para a direita ou para a esquerda. Se a disposição dos ofertantes aumenta, a curva de oferta se desloca para a direita. Um exemplo, inventaram um novo tipo de cacau transgênico, né? Sei lá, que aumenta a produtividade do cacau. Com isso, os custos para os fabricantes de chocolate diminuem. Com o custo diminuindo, a perspectiva de lucro aumenta, o que atrai mais ofertantes. E a oferta, então, acaba aumentando. Então, a curva de oferta se desloca para a direita. Independente do preço, né, do chocolate, o preço afeta a receita, como nós vimos lá na aula sobre a curva de oferta, né? O preço está diretamente ligado à receita, mas se o custo cai, isso aumenta as chances de lucro, então atrai mais ofertantes e, consequentemente, a quantidade ofertada tende a aumentar, para qualquer preço dado, correto? Então, a curva de oferta se desloca para a direita nesse caso. E se alguma coisa acontece que diminui a disposição dos ofertantes, né, eles passam a querer ofertar menos, então nós representamos isso graficamente com a curva se deslocando para a esquerda. Tranquilo até aqui, né, gente? Tudo bem fácil de entender ali. Mas e o preço de equilíbrio? Agora que vem a parte importante aqui. E o preço de mercado? O que acontece com o preço quando a curva se desloca? Porque, beleza, o preço afeta tanto a oferta quanto a demanda. Mas e quando outra coisa que não seja o preço altera a oferta e a demanda, o ponto de equilíbrio já não vai ser mais o mesmo, correto? Então é exatamente isso que acontece. Por exemplo, a oferta de chocolate permanece a mesma, mas a demanda diminui. Vamos supor que seja por conta daquela situação que nós colocamos lá, né? O governo fez uma campanha contra a obesidade e convenceu uma boa parte dos consumidores a consumir menos chocolate. Se a oferta permanece a mesma, o que acontece? O chocolate fica mais barato, porque olha só, a curva de oferta não se mexeu, mas a de demanda se deslocou para a esquerda. O ponto de equilíbrio, então, mudou. E agora ele está num preço mais baixo, olha aqui no gráfico. Então, a oferta permanece a mesma e a quantidade demandada diminui. O que acontece com o preço? O preço cai. E é uma coisa totalmente razoável de se pensar, né, gente? Instintivamente a gente já sabe disso. Quando as pessoas não querem consumir, os vendedores são obrigados a baixar o preço para tentar estimular mais as vendas, né? Na verdade, é assim que uma coisa razoável de se pensar, correto? Então, pois veja aqui no gráfico, o preço baixou. Mas vamos tentar imaginar o que aconteceria se os vendedores insistissem em manter o preço, mesmo com a demanda caindo. Olha aqui no gráfico, acompanha aqui. O preço antigo estava aqui. A curva da demanda se desloca para a esquerda. Se o preço continuasse aqui onde ele estava, repare que a quantidade seria ainda menor. Porque vejam que a quantidade é definida por onde o preço, seguindo aqui uma linha reta do preço, onde ele encontrava a curva de demanda. Ele bate aqui, cai para baixo, né? Isso define a quantidade demandada. Então, se eles insistissem no mesmo preço, eles venderiam ainda menos. Então, se a demanda cai, os vendedores são obrigados a reduzir o preço,
Porque, beleza, as vendas caíram também. Mas se eles tentarem manter o preço anterior, as vendas vão ser ainda menores. Vocês estão entendendo? E quando a oferta muda, né, o que acontece? No nosso exemplo, a demanda aqui permanece a mesma. Vamos imaginar que não aconteceu nada com a demanda. A disposição dos consumidores continua a mesma, mas a oferta muda. Vamos pegar aquele exemplo que nós demos ali atrás, né? Inventaram um cacau transgênico que aumenta a produção de cacau e de chocolate. O que acontece? A curva de oferta se desloca para a direita. A demanda permanecendo parada, correto? O preço de equilíbrio muda também nesse caso. O preço, nesse caso, também cai. Vocês acompanhem ali no gráfico. A linhazinha que está mais clara é a curva de oferta de antes, né, dessa mudança, e a linha mais escura é a curva depois. Então, o que também é algo que todo mundo já sabe, né, gente? Quando uma mercadoria se torna mais abundante, ela se torna mais barata. E quando ela se torna mais escassa, ela tende a se tornar mais cara. É aquela velha discussão que assombra as ciências econômicas, né? Os primeiros economistas eles se perguntavam, né, por que a água, que é tão essencial para a vida, é barata, enquanto que o diamante, que é só uma coisa estética, custa tão caro? Por quê? Porque a água é abundante e o diamante, por outro lado, é uma mercadoria bastante difícil de encontrar, né? É uma mercadoria rara. Então, quanto mais abundante, né, ou seja, quanto maior a oferta, então menor o preço. E quanto menor a oferta, né, quanto mais raro for uma mercadoria, então maior o preço também. Então, gente, são coisas que nós já sabemos até, né? São coisas que nós já vimos em aulas passadas e agora nós só estamos vendo aqui, né, como isso se expressa graficamente. Como é que nós desenhamos isso? Vamos desenhar aqui para os socialistas entenderem, né? Só estamos desenhando aqui, né? Mas esses princípios nós falamos lá naquela quinta aula, quando eu fiz uma introdução rápida, né, sobre oferta e demanda. Vocês lembram lá na quinta aula, quando eu fiz aquela introdução à lei de oferta e demanda, eu disse que se a oferta se mantém constante e a demanda aumenta, o preço aumenta. Se a demanda cai, a oferta mantida constante, o preço cai, etc, etc. Bom, graficamente é isso que acontece. Quando as curvas se deslocam, correto? Mas vamos revisar aqui só para fixar bem. Acompanha ali no gráfico. Oferta mantida constante, a demanda cai, o preço cai. Oferta mantida constante, a demanda aumenta, o preço aumenta. Demanda mantida constante, a oferta aumenta, o preço cai. Demanda mantida constante, a oferta cai, o preço sobe. Agora tudo faz sentido, né, gente? Agora sim eu entendi a lei de oferta e demanda de um jeito que faz sentido. Demoramos 4 aulas para entender a lei de oferta e demanda de um jeito realmente aprofundado, de um jeito tecnicamente correto, desenhadinho aqui para vocês, né? Dava para ter entendido tudo, isso só naquela aula lá de introdução que eu dei lá na quinta aula, né? Instintivamente já dava para ter uma vaga compreensão, pelo menos, né? Mas para solidificar essa compreensão e demonstrar isso de forma logicamente impecável, né, o raciocínio que tem por trás disso, nós precisávamos aí desse aprofundamento. Então, eu acredito que fica mais ou menos encerrado aqui por enquanto, né, pelo menos a parte teórica. Eu acho que a gente consegue passar a régua aqui nessa questão da oferta e demanda, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro para vocês aí. Aqui acho que dava até para a gente fazer uns exercícios, hein, gente? O que vocês acham? Né? Para ficar um curso mesmo, né? Para fazer jus ao título de curso. Podia ter uns exercícios agora, né? Mas eu vou pensar melhor nisso daí. Eu não elaborei nada não, por enquanto, mas eu vou pensar aí se na próxima aula eu não faço uma aula só de resolução de exercícios, ou então se eu elaboro uma lista de exercícios e coloco em PDF para baixar, né? Sei lá. Vou pensar nessa ideia aí. Aqui também tem uns assuntos que não mudam muita coisa no que nós já vimos, mas é bom a gente ver para solidificar bem esse entendimento e também para ninguém falar que nós negligenciamos esses assuntos aqui. Então, vamos ver. É uma forma de analisar até melhor, né, que tipo de coisa pode afetar a demanda para além do preço, né, ou pelo menos para além do preço daquela mesma mercadoria.
O assunto que eu estou querendo dizer aqui, gente, é bens inferiores e bens superiores. Bens inferiores são aqueles bens de qualidade inferior e que o preço geralmente é mais baixo. E bens superiores são aqueles bens de qualidade melhor, né? Qualidade superior, e o preço geralmente é mais caro. Geralmente, quando a nossa renda aumenta, nossa tendência é consumir mais, certo? Porque nós temos mais dinheiro, podemos nos dar ao luxo de consumir mais. Mas depende também se o bem é superior ou inferior. Se o bem é superior, nossa tendência é consumir mais conforme a nossa renda aumenta. Agora, com bens inferiores já é o contrário. Nossa tendência é consumir mais quando a nossa renda cai, né? Nossa renda cai, a tendência é que a gente tente economizar, então nós tendemos a procurar bens mais baratos, né? Geralmente bens inferiores. O refrigerante é um bom exemplo, né? A Coca-Cola é um bem superior, né? A Coca-Cola original, né? Vamos dizer assim. E aqueles refrigerantes genéricos, né? Que eu nem vou citar nomes aqui para não fazer propaganda negativa, né? Mas aqueles refrigerantes genéricos lá são exemplos de bens inferiores, né? Um exemplo aqui. Outro conceito que nós não podemos deixar de ver é o de bens complementares e bens substitutos. Bens complementares são aqueles que geralmente são consumidos em conjunto, que a gente costuma consumir os dois de uma vez, né? Por exemplo, pão e margarina. Os bens substitutos, por outro lado, geralmente são aqueles em que um substitui o outro, né? Não faz muito sentido você consumir os dois ao mesmo tempo. Ou eu consumo um, ou eu consumo o outro. Um exemplo, manteiga e margarina. São bens similares, é claro, né? Um geralmente é considerado um pouco melhor que o outro, mas é difícil você consumir os dois ao mesmo tempo, né? Se eu já passei manteiga no pão, não tem por que eu passar margarina de novo no mesmo pão, correto? E o que isso afeta na demanda? Bom, os bens complementares, se a demanda por um aumenta, a demanda pelo outro aumenta também, correto? Se aumenta a demanda por pão, a demanda por margarina provavelmente vai aumentar também. As duas coisas têm essa relação. Com os bens substitutos, geralmente é o contrário, né? Embora o efeito sobre o preço pode acabar sendo o mesmo, né? Se o preço da manteiga sobe, a tendência é que as pessoas substituam a manteiga pela margarina, o que pode fazer o preço da margarina subir também, né? Então, são mercadorias que têm alguma relação, né? Quando ocorre uma mudança em uma, isso acaba provocando uma mudança em outra também. Então, isso é importante para vocês entenderem que a economia é um negócio muito intrincado, né, gente? Uma coisa afeta a outra. O mercado, né, de uma mercadoria que não tem nada a ver pode acabar afetando outro mercado também, né? Mercados diferentes se afetam mutuamente. E o mais importante, nós vimos, né, nas aulas anteriores que a lei da oferta e demanda ela só funciona exatamente dessa forma como é descrito na teoria se houver concorrência perfeita, né? O que só vale para alguns casos, né, quando os bens são homogêneos, etc. Mas mesmo quando você não tem uma concorrência perfeita, você ainda tem os bens substitutos, que de certa forma são concorrentes indiretos também, né? Também exercem uma pressão, né, sobre os ofertantes, né, e sobre os demandantes e acabam produzindo efeitos muito parecidos com os da concorrência perfeita mesmo, correto? É por isso que eu disse, né, que mesmo quando a concorrência não é perfeita, ainda assim o mercado tende a funcionar mais ou menos da maneira bastante próxima, né, ao que a lei de oferta e demanda prevê. As coisas só não vão acontecer assim, né, só vão acontecer de um jeito muito diferente disso tudo que nós vimos, se você tiver um monopólio. Aí o modelo que nós vamos usar é completamente diferente, é outro modelo então, né? Ou então se você tiver a formação de cartel, que são coisas que nós vamos ver aí nas próximas aulas. Nas próximas aulas nós vamos começar a entrar na parte interessante desse curso. Nós vamos continuar vendo oferta e demanda, né, de certa forma, mas aí nós vamos ver as implicações que ela tem sobre o tema aqui que interessa para o nosso curso. Vamos ver que conclusão nós podemos tirar desses fatos que nós estudamos aqui, né? De que forma que ter ficado 4 aulas estudando oferta e demanda contribui para o nosso objetivo de refutar as ideias socialistas. Isso vai ficar bem claro na próxima aula, tá?
Nós vamos ver, por exemplo, o que acontece quando o governo tenta controlar os preços. Né, lá na nossa primeira aula, né, ou na nossa aula introdutória, né, para falar a verdade, eu disse que numa economia de mercado o governo não controla preços e no socialismo o governo controla preços. Né? Então por que o governo não deve controlar os preços? Nós vamos ver isso na próxima aula, então vai ser uma aula muito importante, tá, gente? Não percam de jeito nenhum. Por enquanto é isso, tá, gente? Aguardo vocês lá na próxima aula. Até mais.